Essa prova, pessoal, ela tem como base, escute só, ela tem como base o padrão ENAD, certo? O ENAD é o sistema que vai corrigir a prova, que vai organizar a prova, elaborar a prova, certo? E isso é importante saber por quê? Porque tudo que está sendo dito aqui, pessoal, e nos vídeos, no material do YouTube, tudo é com base no padrão ENAD, pessoal. Tem muita gente na internet, tem muita gente na internet vendo muita coisa, muita confusão. Pessoal, aí eu tô comprovando aqui para vocês o seguinte: tudo que eu trabalhei no curso, trabalhei no material, no e-book, tudo é baseado no ENAD. E eu vou mostrar para você, ó. Lá no YouTube eu postei uma aula que tinha um estudo de caso lá, né? Deixa eu ver aqui. Pronto. E lá era esse estudo de caso aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal? Pronto, acho que tá. Era esse o aluno de baixa visão, o aluno que tinha problema e tudo. Era esse estudo aí, ó. Passei. Aí lá tinha, ó, do jeito que tá aqui, eu tô com a prova do ENAD aberta, ó, certo? Ó, Pedagogia 2021. É, Aí tem lá, questão discursiva 4, mostra o caso de um aluno que tinha problema de baixa visão, que ele não conseguia acompanhar as aulas, enfim, sofria bullying, algo do tipo, né? E aí, pessoal, ele pedia, ó, 3 ações. Eu comecei lá falando sobre 3 ações, mas eu reestruturei o curso e coloquei só 2. Porque a quantidade de ações será a quantidade de parágrafos, certo? Se ele pedir lá na questão, se for parecida com essa, ó, 3 ações, aí você vai e faz 3 parágrafos falando dessas ações, certo? Se for 2, você faz 2 parágrafos. Só deixando claro que aqui, nesse formato, é até 15 linhas, no ENAD. Para PND, até 30. Então, se prepare para escrever as 30 linhas. Deixa eu ver quem mais quer entrar. Pronto. Newsend, beleza. Então, tá aí. Se prepare para fazer as 30, tá? Gente, aí beleza. Todo o meu material, ele foi tirado daqui, ó, do próprio ENAD. Aí aqui é o padrão de resposta, pessoal. O padrão de resposta é o que a banca quer do candidato, ó. Olha o padrão de resposta aqui, ó. Não tem nada de citação, nada de fazer uma mirabolância, colocar as BNCC, nada. Olha o que ele pede. Ó. O respondente deve relacionar e explicar 3 ações, como as exemplificadas a seguir para a inclusão do aluno de baixa visão. Quais são essas ações? Olha a beleza, ó. Alterar a organização das carteiras, olha, muito básico mesmo, coisa simples do dia a dia, corriqueira. Utilização de comunicação e recurso. E aí, eu, no próprio estudo de caso que eu escrevi lá, eu utilizei essa base, né? Ó. Qual ação eu poderia tomar? Ó, a questão do bullying, a promoção entre família e escola, né? A interação ali. Também falei sobre a questão da articulação do trabalho docente. Então tá aqui, pessoal, ó. Esse é o padrão de resposta. Não tem mirabolância nenhuma. Não tem nada de, ai, porque eu tenho que citar o total, porque eu vou. Não, vamos se perder com isso, não. Ele é um texto basicamente simples de escrever, certo? Então, isso aí é o padrão ENAD, certinho? Eu vou escrever lá, pessoal, um estudo de caso. Um estudo de caso, pessoal, é um gênero que eu vou, principalmente, ó, é um gênero que a gente chama aqui de descritivo analítico. Analítico. Eu vou analisar aquilo ali, certo? E qual é a principal característica desse padrão aqui? É exatamente o que eu mostrei para vocês. Acabei de mostrar, ó. Pronto. Vai chegando aí o povo. O que eu acabei de mostrar? É analítico, né? Tá aqui. O padrão disso aqui é você propor ações, pessoal. E aí é que a gente vai fazer isso estruturando, organizando num texto que eu vou, na aula de véspera, dar aqui um toque para vocês, um bizu, para fazer um texto coringa, um texto padrão que você pode aplicar em todos os temas, tá? Não perde a aula de véspera, vai ser isso aí. Fechou? Pronto, beleza. Então, a gente vai trabalhar com a estrutura básica, né, ó, que é a estrutura padrão. Vai ser introdução, desenvolvimento e conclusão, estrutura padrão, certo?
vai ser essa, comunzona aí, que a gente usa. Tá o preto aqui. Que é a introdução. Como é típico de um desenvolvimento, de um texto argumentativo, né, ó? Vai ser essa estrutura básica. Desenvolvimento. Adriana. Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda, tá? E a nossa linda conclusão. Pessoal, aí aqui tem um detalhe, ó. Para fim de esclarecimento, a introdução, ela vai ser o parágrafo 1, tá ok? O desenvolvimento vai ser... Cleide. O desenvolvimento vai ser o parágrafo 2 e o parágrafo 3. Só lembrando, deixa eu ajeitar aqui, que isso se a banca pedir 2 ações apenas. Então, as ações elas vão estar aqui no desenvolvimento, certo? Aqui eu coloquei no parágrafo 2 e 3 se for 2 ações. Se for 3, aí você coloca parágrafo 2, 3 e 4. E aqui, se for 2 ações, a gente vai considerar como parágrafo 4. Então tá aí, a estrutura básica é essa daí, certo? E agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui é mostrar para vocês a estrutura padrão de cada parágrafo. Ó. Aqui eu abro um parêntese. Não tá saindo a imagem? Tá saindo não, pessoal? E agora, tá saindo? Comenta aí. Tá aparecendo, gente, a imagem? Não vai. Comentem aí. Talvez seja só pra você, viu, Nilzene? Pera aí, deixa eu perguntar ao povo aqui. Aqui pra mim tá aparecendo. Alguém tá tendo esse problema aí? Ah, então ok. Beleza, Gilson. Nilzene, tenta atualizar aí tua tela, sair e entrar de novo, viu? Acho que é isso. Pessoal de boa, agora vamos lá para uma observação, ó. O que eu tenho percebido, pessoal? Eu montei um curso sobre essa prova, eu montei vários materiais, e-book, PDF, enfim, tô trazendo essa aula aqui para vocês. Eu percebo muito o seguinte, que eu tô ensinando a vocês como fazer. Eu escrevi um guia, que é o guia de como escrever um estudo de caso do zero, que mostra a você como fazer. E eu tô trazendo isso aqui nessa aula para você. Só que tem muita gente que quer o quê? Quer a fórmula pronta. Quer um texto que ele possa adaptar para qualquer tema. Professor, você é contra isso? Não. Tanto é que eu fiz e na sexta, no aulão de véspera, eu vou mostrar para vocês na íntegra. O problema é que pode dar uma zebra. É melhor você ter a segurança de entender como é que faz para depois você partir para o segundo plano, certo? Então, muita gente, faz logo o texto pronto, faz não. Vamos entender como é que faz, vamos fazer consciente, que aí você não pode não ser pego de surpresa lá, certo? Então, assim, em relação à temática, é algo muito, como é que eu posso dizer? Pronto, Susan. Em relação à temática, é algo que ainda está muito um mistério, né? Eu também nem posso aqui dizer, pessoa, vai cair isso, vai cair aquilo. Eu não sou muito de tema não, certo? O interessante é você entender, escrever a estrutura. O resto a gente chega lá, beleza? Pessoal, então tá aqui, ó. Para a introdução, a gente vai imaginar a seguinte coisa. A gente vai imaginar 3 períodos, certo? Professor, o que é um período? Pessoal, uma ideia que termina com um ponto final. Perdão, 2 períodos, tá? Tem 3, mas é 2. Aqui, ó. Ponto final aqui e ponto final aqui. Isso são os períodos, são as ideias. Então, todo parágrafo ele tem que estar organizado devidamente. Quando eu pego um parágrafo de 5 linhas, por exemplo, que só tem um ponto, eu já desconsidero aquele parágrafo. Eu já sei que está errado alguma coisa. Ou ele escreveu muita palavra que, ou ele fez muito gerundismo, ou ele colocou muita vírgula. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui, e vocês vão aonde me agradecer por isso, é saber dividir o parágrafo em períodos. Ó. Quem quer falar aí? Pessoal, vocês podem perguntar também. Vem se tiver dúvida, viu? Que aí a sua dúvida pode ser a de todos. Então tá aqui, ó. O texto está organizado em períodos. Eu vou dizer o que eu fiz aqui, tá? Bom, nesse primeiro período aqui, ó,
certo? No primeiro período eu fiz praticamente duas coisas. Aqui em cinza, eu fiz um resumo da situação problema, ó. Um resumo aqui, ó. Porque aí eu vou explicar para o meu corretor, ó. Quando eu falo assim, considerando o contexto apresentado, vírgula, aí eu coloco o quê? O que aconteceu? Aí você vai colocar a situação, problema que vier na sua prova. Sei lá qual seja, né? Mas essa daqui eu coloquei. Apresentado, né, em que um aluno apresenta desmotivação e dificuldade de aprendizagem decorrente da baixa visão, não diagnosticada precocemente. Opa, José, vamos lá. Então aqui, pessoal, aí eu coloquei, olha esse aqui em azul. Você pode guardar essa frasezinha aqui, ó. É fundamental propor ações, isso no mesmo período, né, ó, que favoreça sua inclusão de forma efetiva no ambiente escolar. Ponto. Primeiro período, primeira ideia, tá organizadinho aí meu parágrafo, certo? Vai, Maria de Lourdes, levanta a mão. Fala, mulher. Manda. Xiii, cadê tu, Maria? Quer falar? Foi por engano, professor, que Ah, eu cliquei errado aqui. tranquilo. Desculpa. Pessoal, tá claro até aqui pra vocês? Digam aí pra mim, por favor, comentem no chat. Tá claro até aqui? Vamos sofrer por partes, certo? Primeiro, gente, não é um texto tão simples assim. Não é tão fácil, até porque é uma prova, certo? Se fosse fácil, todo mundo passava. E também nem existia curso para isso. Então eu tô com esse curso aqui para te mostrar que existe uma maneira correta de você escrever, né? Chegar lá e me deu uma inspiração aqui, eu fiquei ver uma luz, não. E escrever textos, principalmente argumentativo, é transpiração, não é inspiração. 90% transpiração, tá? É sofrimento. Então tá aqui, ó. Primeira coisa, um resumo da situação problema. Aí, nesse mesmo período, você já joga essa frasezinha, né, ó. É fundamental propor ações que favoreçam sua inclusão, tarará, tarará. Portanto, aí aqui vem a cereja do bolo, ó. Se a questão me pedir duas ações, eu vou especificar essas ações. Eu vou especificar, ó. Perceba que esse termo ações aqui, ó, tá em genérico. Eu não sei que ações são essas. Mas aqui eu jogo conectivo, ó, portanto, né? A adequação de recursos. Essa aqui eu diria que é a minha ação um, tá? Essa aqui é a ação um, adequação de recursos. E a formação continuada de professores é a minha ação 2. Acabou. Então eu tenho duas ações. Vou desenvolver essa no segundo parágrafo. Vou desenvolver essa no terceiro. Pronto. Acabou, pessoal, a introdução. Difícil? Comentem aí. Rapaz, vocês ficam calados. Eu penso que eu tô sozinho, mas... Viu? Pronto. Saindo aqui agora da introdução, a gente vem para cá, pro segundo passo, que é o segundo parágrafo. E o bom é que o segundo e o terceiro parágrafo, a estrutura, ela é igual, certo? Então, o que eu vou fazer aqui nesse primeiro momento agora, ó? Esse em laranja é o meu tópico frasal. Pessoal, qual foi a primeira ação que eu propus aqui, ó? Adequação de recursos. Ah, eu vou adequar os recursos para o meu aluno lá que tem baixa visão poder aprender na aula, certo? Então, eu vou fazer um comentário sobre essa adequação, né? Como é que um comentário direto, dizer, né? Aqui, aí eu trago nesse primeiro período, ó. Perceba que aqui eu tenho o primeiro período. Opa, deixa eu agitar. Pronto. Primeiro período aqui, segundo período aqui e o terceiro período aqui. O parágrafo está organizado, certo? Bem organizado. Comecei com conectivo de enumeração em primeiro lugar. É relevante destacar que, olha aqui a ação, ó. Já trouxe o que estava lá na introdução, ó. Fazendo uma ligação, né, de introdução com o parágrafo de desenvolvimento. Então o texto está amarradinho, né, ó. Não tem o que reclamar. É destacar essa adequação de recursos pedagógicos utilizados em sala de aula, né? Eu estou dizendo que se a gente adequar, isso pode contribuir de forma significativa para a inclusão do aluno com necessidades específicas, tendo em vista que uma aula interativa desperta maior interesse no educando. Ponto. Aí aqui vem, ó, o segundo período. Olha só esse conectivo aqui, ó. Aqui eu vou especificar, que aí eu volto para minha padrão de resposta aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Promoção de interação entre a família, avaliação de tempo. Eu vou explicar, mais ou menos, especificar como é que eu posso fazer isso. Então tá aqui, ó.
Eu vou especificar o que eu poderia fazer para adequar os meus recursos, certo? Para um aluno que tem baixa visão. Olha aí o que eu coloquei, ó. Para isso, recomenda-se o uso de textos impressos com fonte ampliada. Aí aqui entra a sua experiência docente. Você tá lá, aí o problema da tua, sei lá, da tua situação, o problema lá seria que os professores têm dificuldade de lidar com a tecnologia. Aí, o que você iria propor aí de ação? Aí fica a seu critério, né? Aí eu tenho usar a caixa de som, projetor, especifiquei minhas ações aqui, ó, certo? Aqui, ó, explicação da ação. E aqui nessa parte em azul final eu vou colocar qual efeito positivo, certo? Essa adaptação contribui diretamente para a redução das barreiras de acesso aos conteúdos, bem como a interação da turma. Pronto. Eu disse qual era o efeito que isso ia trazer se eu aplicasse essa adequação de recursos. Pronto. Acabou. A estrutura do segundo parágrafo é essa. Do terceiro é a mesma coisa. Ó, o terceiro aqui, ó. Mesma coisa, pessoal. O que você vai fazer? Colocar a próxima ação, né? Ó, a outra ação, né? Aí eu coloquei, além disso, comecei aqui, né, com parágrafo, deixa eu aumentar aqui, pronto. Além disso, tá, joguei aqui um conectivo de soma de ideias, ó. É importante a promoção de uma formação continuada, tá aqui, ó. Minha segunda ação. Para os profissionais que atuam com esse tipo. Lembrando que aqui é o meu tópico, né, ó. O primeiro período aí é o meu tópico. Frasal. Guarde isso aí. Você vai encontrar em toda a redação para concurso. Aí, beleza, expliquei aqui, ó. Primeiro período. Segundo período, eu especifiquei como é que eu vou fazer essa formação continuada, ó. Nesse âmbito, a realização de palestras, oficinas, rodas de conversa e criação de materiais educativos podem ser importantes aliados nessa capacitação. Pronto, aqui eu especifiquei como é que eu vou fazer. E por último, eu tenho o último período aqui, que é falar qual o efeito positivo, ó. Beleza, se eu fizer tudo isso, o que vai acontecer? Tal iniciativa pode contribuir para que os docentes estejam mais preparados para lidar com a diversidade em sala e favorecer práticas pedagógicas mais inclusivas. Pessoal, acabou, minha gente. Acabou. O texto está na tua mão. O texto está na tua mão. Tranquilo? Confirmem aí para mim, se todo mundo está me ouvindo. Pronto. Aí aqui, vamos para a conclusão, que é mais fácil ainda. A conclusão tem uma sacadazinha, ó. Você vai fazer o seguinte. Você vai retomar a tese, né, ó. Aí você coloca o conectivo de conclusão, quarto parágrafo. Aí, ó. Dessa forma é importante ressaltar que, aí bem aqui, vai ser o algo positivo, aquilo que a gente quer, né? O objetivo que a gente quer. O que a gente quer? Incluir um aluno que tem baixa visão para que ele consiga ter o seu conhecimento ali efetivo. Aí eu coloco, ó. É importante ressaltar que a inclusão escolar demanda compromissos institucionais e ações conjuntas, certo? Sexta-feira eu vou te dar o bizu todinho, um monte de técnica, tranquilo? Aí, ó, ao adotar essas práticas, eu estou dizendo que se eu fizer isso, ó, o que eu vou gerar? Aqui, ó, condições, certo? Condições reais de aprendizagem. Aí aqui você vai colocar o que você acha lá. O que você acha? Que se eu adotar essa prática de incluir, né? O que vai acontecer? É muito da sua vivência pedagógica, certo? É muito da sua experiência. Aí aqui no final eu coloco, ó, essas estratégias articular de modo planejado contribuir significativamente para a superação de desigualdades, promovendo uma educação de qualidade. Pronto, tá aí, pessoal. Efeito positivo aqui da ação, um argumento sobre o valor da aplicação dessas ações e o reforço aqui da tese, que é essa aqui, ó. O reforço da tese seria isso. Gente, de boa, tranquilo? Sim ou não? Obrigado, viu, Cecília? Eu agradeço muito, viu? Esse feedback é muito bom. Pessoal, é isso. O que vocês têm agora para fazer é o seguinte. Vocês podem escrever os textos, né? Escrever e tentar mandar para eu corrigir. Mas basicamente, gente, não tem segredo. É isso, certo? Então vocês vão ter essa experiência lá, certo? Em relação ao tema, aos componentes da formação geral, são variados temas, então é saber escrever a estrutura para não
ter problema lá na hora. Eu diria que saber escrever a estrutura é como fazer o texto, certo? Então, a gente vai pensar assim, ó. Deixa eu colocar aqui pro lado aqui, ó. Então, a gente vai pensar na estrutura do texto que eu estou entregando para vocês, certo? Vezes... Opa, peraí. Vezes o conteúdo, certo? Olha que interessante. A estrutura, pessoal, se eu fosse transformar isso numa pergunta, seria como fazer o texto. Tô te dando. Como fazer. Tem uma galera perdida, mas perdida, perdida. O conteúdo seria o que fazer no texto. Ó. Seria isso, o conteúdo, certo? Se fosse transformar em perguntas. Gente, tá aparecendo aí? Deixa eu ver se tá aparecendo. Tá, né? Pronto, tá aí. Então tá aí, ó. Isso seria o básico. Eu tô te entregando a estrutura, certo? Não é uma decoreba. Na última aula eu vou te dar um texto modelo, um esqueleto, que você pode aplicar em qualquer tema. Agora, onde é que o negócio pega? O negócio pega aqui, ó. Pega na estrutura, no conteúdo. Por quê? Porque a gente tem 24 componentes da formação geral, que são as possibilidades dos temas, né, pessoal? A gente tem 24. Ó. Tranquilo? Aí, beleza. Pode cair daqui, minha gente, uma infinidade. Uma infinidade mesmo. Ó. Digamos que dentro do componente filosofia da educação, meu amigo, aqui pode cair, mas tanta situação, problema, tantos casos, entendeu? Tantas situações, ó. Por exemplo, dentro dessa temática caísse dificuldade de interesse, dificuldade de interesse no conteúdo. Minha gente, são uma infinidade aqui, uma infinidade. Só que eu estou entregando para vocês o que é 70% da prova, que é a estrutura, como fazer. Independente de qualquer tema, você vai lembrar dessa aula e vai aplicar suas técnicas aí, certo? E, claro, quem participar do nosso aulão de véspera lá, sexta-feira, sábado, a gente vai disponibilizar esse modelo pronto, tá, pessoal? De texto pronto que você pode adaptar a qualquer tema. Não é o melhor caminho. Escute, não é. Mas, para quem não tem nada, como já tá muito em cima, todo mundo aí já na mesma situação, vai servir para vocês, tá bom? Pessoal, tranquilo até aqui?